Essa é a aula 22 do curso de Álgebra Linear. Esse curso está sendo elaborado tendo como base essa referência dos autores Cabral e Goldfeld. Nessa aula 22 a gente vai ver como é que você realiza a análise com relação ao número de soluções de um sistema, se um sistema ele é compatível, ou se ele é incompatível, ou se ele é determinado ou indeterminado, de acordo com o escalonamento, o resultado do escalonamento das matrizes. Então, seguindo a lógica da análise da solução de sistemas lineares proposta pelo autor, nós vimos o que é a forma escalonada e a forma totalmente escalonada de uma matriz. Em seguida, apresentamos processos para obter a forma escalonada e a forma totalmente escalonada. São as aulas 21 e a aula 20. E agora nós vamos analisar, uma vez que eu tenho a forma escalonada ou a forma totalmente escalonada, determinar se esse sistema vai ter solução, se não vai ter solução, de acordo com a forma obtida. Então, em primeiro lugar, vamos fixar a notação. O autor coloca que define uma notação para simbolizar os resultados dos escalonamentos. Então, quando você tiver uma matriz, ele vai representar os números zeros pelo próprio zero, 1 pelo 1. Quadrado vai representar qualquer número que seja não nulo, e as estrelinhas vão representar um número qualquer, que pode inclusive ser o número zero. Então, se a gente tiver uma matriz escrita na forma assim, 1, estrela, quadrado, 0, estrela. Estrela significa que ela tem que ser uma matriz do tipo, ó, os números 1 e 0 são os próprios, né? Na estrela você pode ter qualquer número, poderia ter o 5, e aqui a gente poderia ter um 0, porque é um número qualquer. No 0 seria o próprio 0. O quadrado obrigatoriamente nessa posição tem um número diferente de 0, poderia ser, por exemplo, 3, e aqui você poderia ter um outro número qualquer, poderia ser o 0 ou poderia ser o número 1, por exemplo, né? Então, essa notação ele vai estar usando para representar e apresentar os teoremas relativos ao escalonamento e o número de soluções de um sistema. Então, o teorema principal, ele está tomando como referência a forma totalmente escalonada. Então você tem todos os pivôs são 1, os elementos acima dos pivôs são 0, e aí você pode obter diversos tipos de matriz com essa forma totalmente escalonada. Então ele vai classificar em 3 formas distintas que vão determinar o tipo de sistema que você está trabalhando. Então a primeira forma seria um escalonamento em que resultou aqui você tem uma matriz com quaisquer números. A gente sabe que na verdade isso aqui vai ter que ter alguns 1s e alguns zeros, mas o importante, o foco, o destaque que o autor está dando é para a última linha. Se na última linha você obtiver uma linha totalmente nula do lado esquerdo, somente com 1 do lado direito, então esse sistema é um sistema sem solução. A segunda forma seria você obter, aqui é uma matriz quadrada, cuja diagonal é formada por 1s, também chamada matriz de identidade. Então você tem aqui uma matriz quadrada, só com 1s na diagonal, e do outro lado você pode ter quaisquer números. Quando você obtiver esse formato de escalonamento, na forma totalmente escalonada, o sistema correspondente tem solução única. E a terceira forma, seja uma que não se adequa a qualquer uma dessas duas, você vai ter um sistema com infinitas soluções. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para a gente poder fazer a análise. Então, determinar com base nesse teorema quais sistemas têm solução única ou têm infinitas soluções, ou seja, não tem solução única ou tem infinitas soluções. Vou começar aqui pela letra A. Essa letra A, a gente obteve exatamente o formato, a forma 2. Você tem a matriz de identidade à esquerda e um vetor qualquer na direita. Então, esse daqui é um sistema, letra A, que é da segunda forma.
Então tem solução única. O sistema B é um sistema na primeira forma. Ó. Observa que a última linha dele. A última linha você tem zeros, uma linha nula na parte esquerda com relação à parte esquerda da matriz, a matriz de coeficientes, e o lado direito como tendo um coeficiente 1. Então essa daqui caiu na primeira forma, então é um sistema que não tem solução. Na letra C, você vai ter uma matriz ampliada que não está em nenhuma das duas formas, nem na primeira e nem na segunda. Você não tem uma matriz de identidade e você não tem a última linha anulada. Então isso daqui seria a terceira forma. Então esse tem um sistema de infinitas soluções. Na letra D, a gente de novo tem na última linha uma característica da primeira forma. Então você vai ter aqui um sistema sem solução. A letra E, de novo a matriz de identidade com a diagonal 1, a matriz quadrada. Então ela está na segunda forma. E aqui você tem quaisquer números. Note que pode ser aqui o zero, não influencia no tipo de forma da matriz aumentada. Então esse aqui é um sistema com solução única. E esse último aqui não cai em nenhum dos outros dois formatos, então está na terceira forma. Ele é um sistema que tem infinitas soluções. Bom, além de pegar o teorema, vamos ver o argumento de por que essa forma caracteriza um sistema sem solução, né? O argumento é simples, né? Basta você analisar essa última linha aqui, que equação que corresponde a essa última linha. Então imagina que eu tenho x1 até xn, as variáveis desse sistema linear. Então o que essa última linha, que equação que essa última linha representa? Ela representa a equação 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 até 0 vezes xn igual a 1. O que é nitidamente impossível, né? Você não tem números x1 até xn de tal forma que você consiga satisfazer essa equação, porque esse lado aqui da equação, independentemente dos valores de x1 até xn, sempre vai dar 0. Então esse sistema é um sistema sem solução. Nessa segunda forma, também a gente pode escrever as equações correspondentes, né? Então essa daqui seria a primeira forma. Na segunda forma, a primeira equação é simplesmente x1 igual a um certo estrelinha, significa que é um número qualquer, vamos colocar B1. A segunda equação é x2 igual a B2, que é estrelinha, um número qualquer. E assim por diante, até xn igual a Bn, que seria essa última equação. Então eu tenho n equações, n incógnitas, e cada uma está determinada, tem um valor determinado. Por isso a gente diz que o sistema tem solução única. A terceira forma ela é muito mais abrangente, quer dizer, qualquer uma das outras duas formas que não tiver nessas duas formas, você vai estar na terceira forma e você vai ter infinitas soluções. A gente vai ilustrar aqui através de um exemplo, e depois nos exemplos seguintes vai pegar também alguns casos e mostrar também que sempre vai cair num caso de infinitas soluções. Então vamos imaginar que eu pego a seguinte matriz, ó. Matriz 1, 0, 0. Aqui vamos colocar um número 2. Depois vamos colocar 0, 1, 1, 3. Então, ó, isso daqui é um exemplo de terceira forma. Você não tem a matriz de identidade do lado de cá, mas você também não tem a última linha do lado esquerdo anulada e um número diferente de 0 no lado direito. Então ela está na terceira forma e vamos analisar qual que é o sistema que ela corresponde. Vamos imaginar que as variáveis são x, y e z, né, uma para cada coluna. Então a primeira equação, a primeira linha corresponde à equação x igual a 2 e a segunda linha é y mais z igual a 3.
Então, nesse caso, a gente tem um sistema em que você tem infinitas soluções. O que a gente obtém aqui? Que o x obrigatoriamente tem que ser 2. E dessa equação a gente obtém que y tem que ser igual a 3 menos z. Ou seja, para cada valor de z eu consigo determinar um valor de y de tal forma que esse sistema seja satisfeito. Por exemplo, se eu pegar, vou colocar aqui z igual a 0. Se eu pegar z igual a 0, a consequência é que eu vou ter que ter y igual a 3 para que esse sistema seja satisfeito. Se eu pegasse z igual a 1, a consequência é que eu ia ter y ia ter que ser igual a 2 para que esse sistema fosse satisfeito. Ou seja, existe um grau de liberdade aqui, variando uma dessas incógnitas, eu consigo atribuir um valor para outra de maneira que o sistema seja sempre satisfeito e assim eu obtenho infinitas soluções, né? Então isso sempre vai ocorrer quando a matriz não tiver em nenhum daqueles dois formatos. Então, ó, se a gente pegar aqui a terceira forma, é exatamente aquele caso que a gente colocou. Vamos escrever o sistema correspondente aqui da letra F. Qual que seria o sistema correspondente? Seria x igual a menos 2, y mais 2 vezes z. 2 vezes z igual a 0. Então, eu tenho que ter x ia ser igual a menos 2, fixo, né? E existe uma relação entre y e z, né? Y vai ter que ser simplesmente menos 2 vezes z. Então, para cada valor de z, eu consigo determinar um y que, de forma que esse sistema seja satisfeito e tenha assim ele vai ter infinitas soluções, né? Aqui nesse letra C, vamos ver o mesmo processo ocorrendo. Na letra C, qual que é o sistema correspondente? A primeira equação está dizendo que eu tenho 5 variáveis, então vou chamar de x1. Na verdade, aqui tem até uma linha totalmente nula, né? Que seria uma variável que nem está fazendo parte do sistema, mas não importa, vamos colocar assim mesmo. Então x1 até x4, x1 até x5 são as variáveis, né? Então vou colocar x1, x2, x3, x4 e x5 são as variáveis do sistema, e o sistema correspondente que a gente tem, a primeira equação diz pra gente que x1 mais 2 vezes x2 tem que ser igual a menos 1. A segunda equação informa que x3 é igual a 3. E a última equação informa que x5 é igual a 2. Então aqui nós também vamos ter infinitas soluções, porque eu sempre, para começar, o x4, as equações não incluem nenhuma restrição sobre os valores de x4. Então x4 está livre para variar da forma que quiser. Existe uma relação a ser satisfeita entre x1 e x2. x1 vai ter que ser 2 vezes x2 menos 1. Então, para cada valor que eu atribuo de x2, eu consigo encontrar um x1 de tal forma que essa equação seja satisfeita. Então, existem infinitas combinações de x1 e x2 que satisfazem essa equação. E só x3 e x2 estão fixos, tem que assumir os valores 3 e 2. Então, aqui o que a gente tem é uma relação livre, uma relação entre x1 e x2, que me gera infinitas combinações de x1 e x2 que satisfazem essa equação. Por exemplo, se eu tiver o x2 igual a 1, a gente vai ter obrigatoriamente que o x1 vai ter que ser igual a 1 também. E o x4 está livre para variar em qualquer valor, né? Se você quisesse escrever o conjunto solução desse sistema, seria na forma x1, x2, x3, x4, x5, tal que x1 tem que ser igual a 2x2 menos 1, x3 é igual a 3, x5 é igual a 2 e o x4 é um número qualquer, certo? Tu poderia escrever dessa forma a solução daquele, o conjunto de solução daquele sistema. Então, está explicado de uma forma
razoável. Por que vale o teorema, né? O autor fala que vai tratar com mais detalhes depois sobre a terceira forma, a gente pode ver mais adiante. E vamos ver agora com relação à forma escalonada. Então, a partir daquele resultado da forma totalmente escalonada, agora nós vamos analisar como é que a gente pode determinar se um sistema tem solução ou não a partir da forma escalonada. Então, a primeira forma é bastante semelhante, é o mesmo critério aplicado à forma totalmente escalonada. Se você obtiver na última linha o lado esquerdo totalmente zero e do lado direito um número diferente de zero, observa que nesse caso não precisa ser 1, né, porque a forma não é totalmente escalonada, então o sistema vai ser sem solução. A segunda forma seria você ter uma matriz quadrada com a diagonal com elementos diferentes de zero. Se você obtiver um sistema dessa forma, a solução vai ser única. E a terceira forma seria uma que não encaixe em nenhum desses dois casos. Se você obtiver uma que não está em nenhum desses dois casos, você vai ter infinitas soluções. Vamos ver nos exemplos para a gente fixar, depois a gente argumenta por que isso daqui é válido. Então vamos ver os exemplos. Então vamos lá. Determinar se o sistema é sem solução, solução única ou infinitas soluções, olhando aqui para a forma escalonada. Vê que não é a forma totalmente escalonada. Nesse primeiro caso nós não temos uma matriz diagonal com os elementos diferentes de zero e nem temos a última linha com todos os elementos à esquerda nulos e um elemento diferente de zero. Então aqui a gente está no caso da terceira forma. Então você tem infinitas soluções para esse exemplo. Nesse exemplo B aqui a gente já tem direto aqui da última linha todos os coeficientes nulos à esquerda e um elemento diferente de zero. Então, de forma, isso aqui caiu no primeiro formato, é um sistema sem solução. Nessa letra C, você tem uma matriz quadrada, 4 por 4, né? A diagonal são todos elementos diferentes de zero. Cada um desses elementos, e o cubo, log de 3, todos eles são elementos não nulos. Então, você tem um sistema na segunda forma que tem solução única. E nesse último aqui, a gente obtém um sistema que não é nem no formato da primeira forma e nem da segunda forma. Porque, apesar de você ter uma matriz quadrada aqui, a diagonal não é formada de elementos não nulos. E ao mesmo tempo, a última linha, apesar de ter todos os elementos à esquerda como sendo elementos nulos, o elemento da direita também é zero. Então isso aqui cai na terceira forma. Então é um sistema com infinitas soluções. Vamos resumir rapidamente o argumento de por que vale esse corolário. Corolário, em geral, é o que a gente chama de uma consequência de um teorema, né? Então, baseado no teorema anterior, vou recordar aqui rapidamente, nesse teorema, para a forma totalmente escalonada, você tem a consequência para a forma escalonada. Então, na primeira forma, se você obtiver uma equação, um formato escalonado nesse formato aqui, você vai ter um sistema sem solução. É exatamente o que ocorreu no caso anterior. Qual que seria a equação correspondente a essa linha? Seria 0x1 mais 0x2 mais 0 vezes xn igual a um certo b, um elemento diferente de zero, né? Aqui você tem b diferente de zero, de acordo com a notação do autor. Esse quadrado aqui representa um número diferente de zero. Então essa equação é impossível, de novo, porque esse lado aqui sempre vai resultar zero. Então um sistema sem solução. Na segunda forma, basicamente qual que é o argumento que o autor usa? Você fala, se você está nessa forma escalonada com os elementos das diagonais todos diferentes de zero, você pode transformar essa matriz, que está nesse formato aqui, para a forma escalonada completa. Porque basta você seguir o processo
da eliminação de Gauss parte 2, e você vai conseguir transformar essa segunda forma numa matriz desse tipo aqui. Basta você fazer uma divisão pelo valor dos pivôs e depois multiplicar as linhas, você vai chegar, então, a partir de um sistema escalonado nessa forma, você chega num sistema totalmente escalonado, equivalente a esse, só que na forma totalmente escalonada. Então, o que a gente vai obter é uma matriz, um sistema equivalente totalmente escalonado, na segunda forma. E aí você vai ter solução única de acordo com o teorema anterior. Tem uma outra forma de ver também, que não é difícil de perceber, é o seguinte. Eu vou fazer aqui rapidamente com 3 variáveis. Como é que seria um sistema ali daquela forma? Você teria um coeficiente A11 vezes x1, mais um coeficiente A12 vezes x2, mais um coeficiente A13 vezes x3 igual a B1 para a primeira equação. Na segunda equação você vê que você não tem o x1, então você vai ficar com A22 vezes x2 mais A23 vezes x3 igual a B2. E na última você vai ter um A33 vezes x3 igual a B3. O que eu estou fazendo? Estou montando um sistema correspondente a uma segunda forma que fosse 3 por 3, né? Então quem que é a matriz A nesse caso? Seria uma matriz na forma A11, A12, A13 e B1. Aqui ela vai ter 0 abaixo da diagonal, então 0, A22 e A23. Aqui vai ter um B2. Depois ela vai ter mais 2 zeros, que ela está na forma escalonada, e aqui um A33 e um B3. E qual que é a condição? Que você tem toda essa diagonal aqui diferente de 0. O que acontece nesse caso? Por que a solução vai ser única? Porque você pode ir resolvendo esse sistema de trás para frente. Por exemplo, você obtém aqui da última equação que o x3 obrigatoriamente vai ter que ser B3 sobre A33. E você pode fazer essa divisão porque você está garantido que a diagonal é diferente de 0. Isso determinaria já o x2. Quem que seria o x2? O x2 vai ser simplesmente o B2 menos A23 vezes o x3, que está unicamente determinado por essa relação. Tudo isso dividido pelo A22. Então isso você também garante que você pode fazer essa divisão e o x2 vai estar unicamente determinado porque o A22 é diferente de 0. E por último, você também chega no x1 como sendo o B1 menos A12 x2 menos A13 x3, ambos unicamente determinados, dividido pelo A11. Então, os valores, esses valores aqui são a solução única para esse sistema, e isso serve para um sistema n-dimensional, né, com n variáveis. Então essa é uma outra forma de você ver também a questão da resolução dos sistemas, que esse sistema tem solução única. A terceira forma, ela é um pouco mais complicada, que nem a gente viu no outro exemplo. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, essa letra A e só dar uma olhada como é que seria o sistema correspondente para verificar que ele teria infinitas soluções, né? Então, vamos usar x, y, z e w, o nome das variáveis. Então, a primeira linha dessa matriz representa a equação 13x mais 2y mais 0z menos 6w igual a 33. A segunda linha vai ser y dividido por 10 a sétima mais 2z mais 9w igual a 1. E a última equação é 3w igual a 0, né? Então daqui a gente já tem que w
tem que ser igual a zero, da onde as equações que restam podem ser simplificadas. A gente vai ficar com 13x mais 2y igual a 33, e a equação y sobre 10 a sétima mais 2z é igual a 1. Então, aqui de novo, você pode ver também que é fácil obter infinitas soluções. Basta você colocar y como sendo 10 a sétima vezes 1 menos 2z, que eu obtive simplesmente isolando y nessa equação. Passo o menos 2 para lá, o menos 2z para lá, e o 10 a sétima multiplicando. E uma relação aqui de x com y, né? X vai ser igual a 33 menos 2y dividido por 13, né? Então, para cada valor de z, eu determino y e x correspondentes de tal forma que essa equação tenha solução. Então, eu vou ter infinitas soluções para esse caso. Era isso que a gente queria apresentar para essa aula. A gente se vê na próxima aula.